Bom, eu e Yasmin fizemos uma análise de 3 obras. Uma do Bauman, que é Vidas Desperdiçadas, A Hora da Estrela, de Clarice Lispector, e também O Alienista, de Machado de Assis. Então a gente vai estar falando um pouco sobre a leitura horizontal, vertical e polissêmica dessas 3 obras. Bom, a leitura vertical e horizontal é dessas 3 obras aqui, da Hora da Estrela, O Alienista e Vidas Desperdiçadas. Na obra Vidas Desperdiçadas, é falado sobre a ideia que a produção de resíduos humanos está ligada à construção de uma ordem social, onde exista uma parcela útil e inútil da sociedade, sendo descartados uma parte definitivamente falha da sociedade. O autor diz que é um conceito de eliminação como uma forma de reorganizar o ambiente. A existência desse lixo é negligenciada por existirem maiores interesses, até um ponto que isso afeta diretamente e torna-se uma ameaça à saúde. Por exemplo, em resumo, o capítulo explora como a sociedade lida com os resíduos humanos e o papel desses na organização social. Em A Hora da Estrela, conta a vida da Macabea, uma jovem nordestina que se muda para o Rio, onde ela trabalha como datilógrafa e vive uma pensão com 4 moças chamadas Quatro Marias. Apesar de sua humilde condição, ela encontra um namorado, Olímpico, que acaba deixando ela por outra mulher. Ela acaba consultando uma cartomante, a Madame Carlotta, e após receber supostas previsões felizes, ela acaba morrendo, atropelada por um carro amarelo. A sua morte, marca a Hora da Estrela, que é quando ela pela primeira vez se sente notada. A ironia está no fato de que apenas na sua morte ela conseguiu alcançar a grandeza. Já a última história do Machado de Assis conta a história que se passa na cidade fictícia de Itaguaí, onde o Dr. Simão Bacamarte, um médico respeitado e ambicioso, decide estudar a loucura humana. Ele funda um hospital chamado Casa Verde e começa a internar os habitantes da cidade com base nos seus diagnósticos. O hospício fica cada vez mais cheio e o médico começa a considerar todo cidadão como louco, exceto ele mesmo, revelando a obsessão de Bacamarte pela busca da razão e classificação da loucura, como as pessoas sendo internadas sem motivos reais. A população reage contra o médico com revolta e caos. No fim, ele acaba considerando a si mesmo como louco e se interna, morrendo alguns meses depois. A primeira ligação que a gente consegue fazer é do livro do Bauman e da Clarice. Os 2 livros enfatizam bastante a crítica sobre a sociedade e a visão que se tem sobre a sociedade lixo, e o objetivo de todos alcançarem sua grandeza e, na maioria das vezes, nunca alcançarem e ficarem um pouco para trás na sociedade. No Alienista, o personagem não liga muito para as pessoas que ele está atendendo. Ele vê elas apenas como um experimento. É como se elas fossem a sociedade lixo que é falado nos outros livros. Então, a ligação dos 3 é exatamente sempre ter 2 lados na sociedade, que um é considerada a sociedade lixo e o outro a sociedade que se acha acima disso. Eu estou falando um pouco sobre a questão da polissemia dessas obras. Eu fiz aqui uma separação entre as obras de livros, contos e afins, né? E de músicas que eu achei que tinham alguma coisa a ver com alguma parte dessas 3 obras. Então, a primeira delas, que eu achei alguma relação, foi Metamorfose, de Franz Kafka, porque ela aborda bastante a questão da depressão, a questão de ser uma parcela da sociedade que não é vista, que é exatamente o foco de todo o nosso trabalho, né? Que ali em Vidas Desperdiçadas, do Bauman, ele acaba citando como o lixo da sociedade, né? Uma parte da sociedade que não é vista, como, por exemplo, pessoas que estão desempregadas e assim elas são inúteis para a sociedade, por exemplo. Em Metamorfose do Franz Kafka, a gente tem bastante disso, né? Na questão ali do Gregório, né? Que ele acaba se tornando um bicho para a sociedade. Ele se tornou outra coisa porque ele não era mais útil, por exemplo. Assim como a gente vê ali na Clarice Lispector, né? Que ela, na questão da Clarice Lispector, da Macabea, que essa questão é muito forte, dela acabar sendo vista como inútil e uma parcela não vista mesmo da sociedade. Isso a gente já pode puxar o Beijo na Parede, né, do Jefferson Tenório, que a Macabaé, ela mora em um lugar com outras mulheres, né? Então, assim, não é um... A gente vê que a realidade dela não é tão
legal, assim, né? E ela é uma parcela da sociedade que não é muito bem vista. Além do fato dela ser órfã, assim como o personagem principal do Beijo na Parede. Então a gente percebe bastante essa questão de ser deixado de lado, né? De viver em um ambiente que não é tão, assim, não é da elite, né? Claramente não. Então essas são as relações que a gente consegue fazer com essas duas obras. Além disso, a gente tem a questão do espelho de Machado de Assis, que eu consegui ver bastante ali na questão do alienista, né? Que o Dr. Simão, ele. A gente percebe que ele só consegue se enxergar de fato, ele só consegue achar um motivo para viver quando ele tá fazendo os estudos dele, quando ele tá ali trabalhando, né? Então, assim como no conto do espelho, onde o personagem principal, que eu não me recordo o nome agora de fato, mas ele só consegue se enxergar quando ele tá fardado, por exemplo, ele só acredita que aquilo ali é ele. O alienista, o Dr. Simão, ele realmente ele tem mais ou menos isso, porque essa obsessão pelo trabalho é como se isso fosse a vida dele. E quando ele percebe que talvez ele seja louco e talvez ele não sirva para isso realmente, porque isso acabou enlouquecendo ele, toda essa obsessão, ele vai lá e se interna e morre alguns meses depois, porque ele simplesmente não consegue se enxergar. Então eu achei essa uma questão bem forte ali no Alienista. Na questão do mito da caverna de Platão, a gente consegue ver bastante a questão da ignorância, né? A Macabaé, ela é descrita assim como uma pessoa bem alienada, por exemplo. E o mito da caverna fala exatamente sobre alienação, né? Além disso, a gente tem o alienista, né, que realmente fala bastante sobre isso. No caso, esse doutor aqui, ele acabou, é como se o hospício dele fosse essa caverna, porque ele simplesmente fechou os olhos para tudo que estava acontecendo ao redor dele e focou em algo, numa forma assim que acabou trazendo não conhecimento, mas sim ignorância, porque com a forma que ele estava levando os estudos dele, ele não estava trazendo de fato um, uma evolução para a sociedade ou para a ciência. A única coisa que ele estava fazendo era ferrar o restante, assim. Ele estava tentando classificar essas doideiras, essas loucuras, tudo, e no fim ele não conseguiu nada com isso, porque na verdade toda essa busca por conhecimento não era real. Era só um motivo para ele viver, porque sem isso ele não tinha um motivo para viver. Então, eu acredito que isso seja algo que dê para fazer uma relação ali com o mito da caverna, porque no mito da caverna a gente tem muito essa questão da ignorância, né? E no caso do alienista, é uma ignorância disfarçada. Na questão do banquete do Platão, a gente consegue ver o amor platônico, né, que é citado nessa obra. Aqui na questão da Hora da Estrela, que ela consegue o namorado e tá, ela gosta muito dele, mas aí no fim ele acaba trocando ela pela Glória, né, que era uma mulher mais esperta, mais bonita. Então a gente vê bastante essa questão aí do amor platônico, em que ela estava realmente entregue, mas o cara não estava tanto assim. Então essa foi a relação que eu fiz. E da Sociedade do Cansaço é algo que está presente ali nas três obras, né? Porque o que liga de fato as três obras é isso, a questão do lixo da sociedade e dessa. Aqui em Vida Desperdiçada ele fala bastante, né, de que aquelas pessoas que não são úteis para a sociedade, nessa sociedade do cansaço, a gente acaba vendo elas como uma falha, como ruins. Assim como aqui a Macabeia, perdão, eu não consigo assimilar que o nome dela é Macabeia e não Macabeia, porque é bem estranho. Mas enfim, uh, a questão da Macabeia, ela é vista como uma falha, né, da sociedade, para ser órfã, ela ser realmente, assim, bem estragadinha na visão da sociedade em si. E na questão do alienista, a gente percebe também essa obsessão dele pelo trabalho, e ele era tão obcecado pelo trabalho que quando ele parou, ele entrou em depressão, assim como é citado na Sociedade do Cansaço. Agora, vou ser bem breve na questão das músicas. Eu coloquei a música Nurses Office, da Melanie Martinez, porque ela cita bastante essa questão de pessoas sendo tratadas sem elas quererem e sem serem de fato loucas. Na verdade, é uma forma de controle. E aqui no Alienista a gente tem muito a questão do político que estava ajudando o Bacamarte por questão política, né? Então a gente vê isso bastante na verdade, não era um estudo em certa parte, na verdade era um interesse político. Em Nurses Office é exatamente isso que acontece. No clipe é bem presente também. La La Land, a gente tem isso também, que é a questão de controle, né? A Demi Lovato nessa música ela fala bastante da questão da indústria ter vários padrões a serem seguidos. Se você não tá nesse padrão, você é deixado de lado, você é descartado. Então, isso fala bastante de vidas desperdiçadas, por exemplo, que o Bauman fala bastante, né, dessa falha da sociedade. Então, nessa obra do Demi, nessa música, né, ela fala muito sobre isso, dessa questão das pessoas serem deixadas de lado quando elas não são mais vistas
dos artistas, né, serem deixados de lado quando eles não são mais vistos de fato como artistas. Eles não servem mais para a indústria. A gente tem The Contortionist, não sei ao certo como pronuncia, mas a Melody nessa música ela cita bastante a questão de as pessoas se contorcerem, né? De tentarem se encaixar todo o preço. E eu acho que isso se encaixa bastante também com a questão de vidas desperdiçadas ali, e um pouco também com o alienista, pelo fato de que tudo que o Bacamarte achava que era fora de algo, achava do próprio padrão dele, ele fazia, ele internava, né? Ele achava normal, ele não curtia a ideia. Então, acho que essa questão da Melanie Martins também cabe bastante. Eu botei 15 Minutes também, da Demi Lovato, mas essa foi uma relação mais aleatória assim que eu fiz também, porque essa música fala sobre um ex-namorado da Demi Lovato que procurou fama com ela, né? Ele só tava ali com ela por um tempo por interesse e eu pude fazer uma relação com o alienista, que era o político, né, que tava ali do lado do Bacamarte só por interesse. Eu coloquei a Luísa Sonza com principalmente Me Sinto Arrasada, porque eu achei bastante uma relação boa com a Hora da Estrela, né? Que a Macabé, ela foi posta em um lugar, né? Ela nasceu neste local e ela nunca foi retirada desse local, ela nunca conseguiu sair disso, onde ela é isso e pronto. E na música da Luísa Sonza, ela fala bastante sobre isso, de que ela não consegue sair desse local. No clipe, a gente consegue ver bastante de que no início a casa dela estava arrumada e depois tudo aparece bagunçado. E ela não consegue mais sair desse local, porque ela foi posta ali pela sociedade, assim como a Macabé foi posta nesse local de que ela sempre esteve, de uma pessoa feia, uma pessoa que não serve pra muita coisa, uma pessoa burra. Então, eu vi essa relação aí. E, por último, a música Maria do João. Essa música fala muito sobre ela fala sobre a questão do suicídio, né? A Maria teria morrido e ela deixou uma carta de despedida e o João, em si, ele só foi atrás dela depois que ela já tinha morrido. Então, esse foi o momento, a hora da estrela da Maria, né? Assim como a questão da Macabea, que ela só alcançou, assim, essa visibilidade depois que ela morreu. Então, para ter essa hora da estrela, ela precisou morrer. Assim como a Maria, que só conseguiu a atenção das pessoas depois que ela se matou. Então, essa foi a relação que eu fiz. Enfim, essas foram as relações que eu consegui fazer na questão dessas três obras. E é isso. Ficou bem longo, né? Mas eu espero que tenha concordado comigo. Eu fui longe realmente. Mas é porque eu gosto muito de músicas. Então, é isso. Abraço, beijo, espero que tenha gostado. Amém.